Amanhã é comemorado o dia do primeiro povo que habitou o Brasil, o indígena. E hoje, mais de 500 anos depois da chegada dos portugueses em terras tupiniquins, os índios ainda lutam para manter seu território, sua cultura e seus direitos respeitados. Diz a história que antes mesmo da chegada dos europeus à América, os índios já habitavam o continente. Estima-se que em todo o território brasileiro eram quase 5 milhões de nativos. O primeiro contato entre índios e portugueses causou muita estranheza para as duas partes. O tempo passou e foi com muita luta que, ao longo dos anos, os índios garantiram alguns direitos, como respeito à sua organização social, costumes, línguas, crenças e tradições. Embora esses direitos continuem sendo assegurados pela Constituição de 1988, este advogado afirma que eles são constantemente violados. Os direitos dos povos indígenas são direitos que foram conquistados, os poucos que têm, a duras penas. A Constituição de 88 ajudou muito na compreensão desses direitos, mas ainda há diversos conflitos. Embora a Constituição também assegure aos índios o direito às terras que tradicionalmente ocupam, compete à União demarcá-las, proteger e fazer respeitar todos os seus bens. Em 2009, o Supremo Tribunal Federal julgou um caso polêmico envolvendo a demarcação da reserva indígena Raposa Serra do Sol, em Roraima. 19 regras foram estabelecidas para a demarcação contínua das terras. Em 2013, o caso voltou à corte e a decisão foi mantida. A opção que o tribunal tomou para decidir a demarcação da reserva Raposa Serra do Sol não produz uma transformação da coisa julgada em ato normativo geral e abstrato, vinculante para outros eventuais processos que discutam matéria similar. Para muitos índios, foi o reconhecimento de uma luta que nem deveria ter existido. A gente ainda tem muitas questões agrárias a serem resolvidas, a serem definidas aqui no Brasil. Foi em partes sim vitórias, em outras não, porque muitos indígenas morreram também nessa questão. Então eu não vejo isso como uma vitória, né? Porque assim, chegar a ter esse confronto, né, algo que não deveria ser. Porque são terras por direito, né? São terras seguradas por direito, segundo a Constituição. A questão da terra é apenas um dos vários problemas que os índios enfrentam desde a época da colonização. Toda essa questão de promoção de saúde hoje ainda é muito defasado, né, no interior principalmente. E para indígenas, né, é muito pior, né? Tanto pela questão da comunicação, né? E hoje indígenas, muitos não falam português, né? A minha etnia já fala, e mesmo assim tem uma grande dificuldade, né, em buscar atendimento, em ser atendido nos hospitais, né, de lá do interior. E muitas vezes, às vezes procuram no atendimento na capital e às vezes também não conseguem, às vezes chegam indígenas a falecer devido a todo esse processo de esperar pelo sistema. De acordo com uma pesquisa do IBGE divulgada em 2010, ainda existem 817 mil indígenas no país. Desse total, 502 mil vivem na zona rural e 315 mil nas zonas urbanas brasileiras. A situação dos povos indígenas é uma situação muito grave. Nós temos populações que estão nas periferias das grandes cidades, temos população que estão no meio de diversos conflitos agrários e temos populações mais isoladas que estão ainda precisando muito de apoio. Muitas etnias foram dizimadas, não existem mais, e as restantes estão sendo tragadas, de um lado pela nossa modernidade e do outro lado pelos nossos interesses, sejam eles interesses públicos ou privados. Mas mesmo com tantas dificuldades, eles não perdem a esperança. Minhas expectativas para os povos indígenas em geral é que esses direitos, né, assegurados por Constituição, adquiridos muitas vezes por sangue derramado, né, que seja respeitado. Porque assim, nós já temos esses direitos e nós sabemos que temos esses direitos e é por isso que brigamos, né, para que esses direitos sejam respeitados.